Olá, sou o professor Wagner. Como é que tá, galera? Tamo junto, sempre. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre genética, noções de probabilidade, aplicação aplicadas à genética ou aplicações à genética, tá? Então, quando a gente fala de probabilidade, nós estamos falando, é, assim, aleatoriamente dizendo. Quando a gente pensa no ser humano, nas plantas, nos animais, das características herdadas do seu pai. Então, eu não sei dizer, por exemplo, qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade. Eu posso dizer qual que é a probabilidade. Nós estamos estudando a probabilidade. Mas eu não tenho a certeza real de que características herdadas dos pais chegarão aos filhos, que a característica importante que o pai quer que passe para os seus filhos, que a mãe quer que passe para os seus filhos, chegue para eles. Pode ser que essas características elas não cheguem. Pode ser que essas anomalia que a mãe e o pai não querem que chegue, chegue. É meio louco, né? Genética é louco por isso, mas eu gosto. Quando a gente estuda o DNA, igual vocês estudaram na última aula, falamos sobre a biologia molecular, transcrição do DNA, né? Duplicação da fita de DNA, falamos de RNA mensageiro, RNA transportador, né? Falamos sobre RNA e DNA, né? A duplicação, aminoácidos, né? Falamos sobre os códons, falamos sobre ah, o significado das letrinhas, lembra? Guanina, citosina, adenina, né? Uracila, né? Timina. Falamos sobre uma tabela onde vocês viam lá a sequência de 3 aminoácidos forma, né? Uma substância mais complexa, né? Que a gente viu lá, tudo bem? E, bom, então, nós vamos estudar as características, né? Entender um pouco sobre probabilidade, né? Então vamos lá. Introdução, né? As leis que controlam os mecanismos da hereditariedade estão diretamente relacionadas às leis da teoria das probabilidades. É o que a gente vai estudar agora. Essas leis da probabilidade, né? Então, vamos lá. A segregação dos alelos durante a formação dos gametas e a reconstituição do par durante a fecundação obedece às mesmas regras da probabilidade aplicadas no lançamento de uma moeda ou de um dado ou no ato de puxar uma carta de um baralho. É bem legal essa comparação, porque é mais ou menos isso. Cara ou coroa? Qual que é a probabilidade? Bom, legal. Eu tenho uma moeda, cara de um lado, coroa do outro. Pensando pela lógica, 50%, né? O dado já me dá uma possibilidade muito maior, né? Porque eu tenho 6 lados, com um lado com um, outro lado com dois, outro lado com três e assim até chegar no 6. Então, qual que é a probabilidade de um dado cair com 6 números, ou seja, 6 bolinhas, o 6 virado para cima? É meia? É um quarto? É um sexto, um oitavo? Então, é isso que a gente vai entender, essa questão da probabilidade nos seres vivos, né? Então, vamos lá. Em termos simples, para quem não estudou probabilidade em matemática, mas é uma relação entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis de ocorrência de um determinado evento. Probabilidade é usado em todo o mecanismo da ciência, não só da ciência da biologia, mas a ciência da física, a ciência da química, as ciências humanas, história, geografia, sociologia. Por exemplo, o que nós estamos vendo hoje, estamos falando muito sobre o quê? Sobre o Covid, né? Sobre entender essa característica da doença, como que ela está se espalhando na pandemia no mundo, qual que é a probabilidade daquele país ter X números de infectados, qual que é a probabilidade do número de mortes,
Qual que é a probabilidade de ter uma cura mais rápida? Qual que é a probabilidade de ter uma vacina até o final do ano? Qual que é a probabilidade desse vírus perder a força, entenderam? Então eles fazem um cálculo em cima de um determinado grupo de pessoas, de uma grande população ou de uma pequena população, e através do número de casos, né, confirmado, eles conseguem fazer uma projeção dos dias que vêm, os dias que vão chegar, para determinar, pô, então amanhã, depois da manhã, vai ter números de pessoas. É assim que eles fazem, quando eles falam, uma pessoa contamina quatro, e aí depois essas quatro vão contaminando, vão aumentando, vão aumentando a probabilidade de contaminação e de se espalhando. Então, não é difícil, é de se entender. Sempre tem um cálculo, né? Então a gente tem ali aquele cálculo que é o P igual ao número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, né? Exemplos, vamos ver um exemplo aqui bem interessante, certo? Qual a probabilidade de uma gestante ter um menino? Puxa, muito legal, né? Todo mundo que vai ter um casal, um filho, eles falam, eu quero uma menina. O pai, eu quero um garotão para jogar bola. A mãe, eu quero uma menina que é para fazer companhia para mim e tal. Ou vice-versa, porque não tem esse negócio. O pai ama tanto a menina quanto o menino. Pelo menos é o que eu penso, é o que a lei da natureza determina. Lógico que tem pais que, né? Eu quero um menino para jogar bola, vai ser um jogador. Mas isso vem ao caso, cada pai é cada pai. Eu sou louco, o que vem para mim é só alegria, né? Mas a gente sabe que, no geral, não dá para determinar essa característica, essa condição. Lembra da genética que tem lá dentro do material genético masculino e feminino, nós temos o cromossomo lá, X e Y, que o homem tem no cromossomo e a mulher tem XX. A mulher, ela pode mandar para a união entre o material genético masculino e o material genético feminino, que é o espermatozoide, o óvulo, 50% do material genético. No caso, a mulher manda X e X. Ou seja, ela manda 100% do que, galera? Ela manda 100% do material genético. X. Então 100% é menina. Então a mulher, no caso, ela é 100% de todo o material genético predisponível à construção do caráter feminino, da característica feminina, ou seja, de ter uma menina, é 100% da mulher. Quem determina a característica fundamental é o homem. Por quê? Porque o homem tem X e Y. Se na conjuntura da situação ele mandar o Y, né? Ele manda o Y. Olha eu fazendo um Y, nada a ver, o professor zoado. E a mulher manda um X, nesse caso, menino. Agora, se o homem manda X e a mulher manda somente, ela pode mandar X, menina. Então, determinação é a possibilidade do homem, né? Então, é por isso que tem lá, né? Meio, né? 1/2, né? Meio, um caso favorável, né? Dois casos possíveis, né? Então, é bem interessante essa ideia. Vamos continuar aqui, ó. Certo? 2. Qual que é a probabilidade de sair o número 5 quando lançamos um dado? Qual que é a probabilidade de sair o número 5 quando lançamos um dado? Então lá, né? Então P de, colocando na parede 5 igual a 1/6, o caso favorável número 5. 6 casos possíveis. Então só tem, né? No caso, 1/6, né? Com a possibilidade de sair. Diferente daquilo que eu falei para vocês, que é a questão do quê? Da ideia do homem, a probabilidade de ter um casal. Qual que é a probabilidade de uma gestante ter um menino? Meio, porque ela depende do material genético masculino. E o homem é meio, porque ele pode liberar o Y e pode liberar o X. Nesse caso, o que está acontecendo aqui? A possibilidade é meia, né? Tudo bem? E do dado, então, a gente tem lá 6 possíveis casos. 1, né? Do número 5 sair. Aqui, ó, 3. Qual a probabilidade de sair perdão.
Qual a probabilidade de sair um as quando puxamos uma carta de baralho ao caso? Aí é quem gosta de jogar um baralhinho, né? Jogar um truco, né? Então você tem lá a probabilidade. Você tem 52 cartas possíveis e 4 ases, né? Porque são 4 cartas repetitivas, né? Você tem 4 cartas repetitivas num grupo de cartas. Para quem joga baralho vai entender o que eu tô falando. Então é assim que a gente tem essa capacidade de entender a questão da probabilidade, tá bom? É bem interessante entender. Por quê? Para fazer essa comparação com os seres vivos, para fazer a comparação com a questão da probabilidade das possíveis características genéticas passado do parental para os seus filhos, né? Características positivas que eu quero que passe, por exemplo, um olho azul, mas não nasceu, porque eu tenho olho preto, minha esposa tem olho preto, meu Deus do céu. Mas é lindo também, né? O meu não, o meu é zoado, o meu é de velho já. Mas assim, essas características é interessante, né? Mas ao mesmo tempo nós pensamos também no lado negativo da coisa, né? Pensando na situação assim, olha, é, puxa, eu tenho diabetes, né? Eu não queria que meu filho tivesse diabetes, mas aumenta uma possibilidade aí, né? Uma probabilidade de ter diabetes, né? Uma probabilidade de 50%, pode ser, de um quarto, também pode ser, depende a conjuntura da coisa. Agora, quando o pai e a mãe têm, aí é 100%, é difícil errar. A não ser que acontece muito disso, já aconteceu casos de pais, prestem atenção, é raro, o pai e a mãe terem diabetes, eles se conhecem, casam, e a mãe já tinha, por exemplo, e o pai desenvolveu com o tempo, e aí eles tiveram um filho. Nesse caso, como ele adquiriu, olha que interessante, no caso da mulher foi gênica, foi genética, ela nasceu com a característica predisposição para diabetes. O homem, ele pegou durante sua vida, por algum mecanismo biológico, né? O pessoal que quer estudar medicina aí, os parâmetros biológicos é, externos que promove o descontrole biológico do corpo, que é sedentarismo, abuso do álcool, né? Consumo de gordura e outras coisas a mais. Então, nesse caso, o homem pegou dessa forma. E aí, quando ele teve a. Quando eles descobriram que eles tinham diabetes, ele falou: vamos ter o filho, porque é o nosso sonho. O médico falou: olha, há uma possibilidade, uma probabilidade de quase 100% de vocês terem, porque ele se baseou no contexto que ele já nasceu com diabetes e ela já tinha diabetes desde o nascimento. Só que o médico não se atentou que ele, no caso ele não, como eu posso falar? Agora eu lembrei que ele adquiriu depois dos 35 anos, sei lá, foi isso aí. Eu lembro dessa história no texto da faculdade. E nesse caso, quando ele teve o filho, ele descobriu que a criança não adquiriu a diabetes depois de muito tempo, não se tem história, mas não adquiriu, ou seja, ela não obedeceu o critério da probabilidade de ter essa, porque a probabilidade já se diz, é uma probabilidade, mas não quer dizer que vai acontecer, entendeu? Existem muitos casos, meus jovens, de pais e mães que hoje está muito moderno isso, né? A genética é maravilhosa, mas ela assusta ao mesmo tempo. De pai fazer um estudo genético e descobrir que o filho dele pode desenvolver uma determinada patologia e o pai falar, então não quero ter filho. Aí casal opta de não ter filho. É verdade isso aí. Eu já vi muita história. Eu gosto de ler muito artigo científico americano, né? De outros países também, né? Eu não sou muito ruim de inglês, mas eu uso o tradutor. Para que serve o Google Tradutor? E aí eu consigo pegar muito contextos científicos, né? Que para se basear, para ter uma aula mais dinâmica, mais clara para vocês. Então pode acontecer isso também, sabe? O estudo da genética, dessa questão da probabilidade, ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é perigosa, ela assusta, né? Então faz com que as pessoas se dispersem nesse sentido. Então eu não vou ter. Por quê? Porque o cara tem na cabeça dele, eu tenho um problema cardiovascular que é um problema genético, ou seja, veio do gene dos meus pais, passou do meu pai para mim. Aí o médico fala, olha, você tem 50% a chance de ter um filho. Ele fala, eu não vou arriscar.
Porque ele não quer que o filho dele nasça que de repente precisa de um transplante com 15 anos, 12, 10 anos. Não, então não, né? Então há essa questão, né? Questões, por exemplo, de mãe desenvolver câncer de mama. Por exemplo, como chama aquela mulher bonita, da hora, que eu gosto dos filmes dela? Angelina Jolie? Angelina Jolie, né? Ela é aquela que faz os filmes da hora. Fez a Malévola. Ah, fez a Malévola, agora eu lembrei. Então, o que aconteceu com ela? Ela fez um estudo da biologia molecular. Nós estávamos estudando o DNA. E dentro do DNA ela estudou a característica, né? Ela não, né? Ela deu a possibilidade para que os médicos fizessem esse estudo. E aí a mãe dela teve câncer. Câncer nas mamas, né? Câncer de mama. E ela fez o que, galera? Ela tem uma, olha só, ela tem uma probabilidade quando ao chegar aos 40, 50 anos, desenvolver a mesma patologia cancerígena que a mãe teve, né, nas mamas ou em outra parte do corpo. Mas existe uma probabilidade, não é de 50%, mas tem, sei lá, de 30 que estavam lá colocando, ou 25. O que ela resolveu fazer, galera? Ela resolveu fazer uma cirurgia onde ela retirou toda a mama, só não a pele, mas a parte muscular e glandular, ela retirou e inseriu debaixo do seu tecido prótese de silicone. Por quê? Porque ela não quis pagar para ver. Olha como a probabilidade é importante também nessa situação. Então ela acreditou que de repente ela ia ter uma doença com 50 anos, porque a mãe dela teve, e o estudo da genética, da biologia molecular, que vocês tiveram aula na aula passada comigo, mostrou que ela tinha a possibilidade de desenvolver essa doença. E ela falou assim: eu não quero essa doença. Se eu tenho uma probabilidade, seja pequena, de um quarto, 25% de eu ter essa doença, eu quero eliminar. Então ela fez essa cirurgia. Lógico, ela tem um poder aquisitivo, ela fez um estudo genético. No Brasil a gente não tem ainda essa capacidade. Nós buscamos a ideia do quê? Dos nossos antepassados. Dos nossos antepassados não, dos nossos parentes mais próximos. No caso, os meus pais, entendeu? Ou os meus avós. E aí você pode determinar algumas situações para o seu futuro. Mas nós não podemos ficar bitolado, né? Entendeu? Mas é importante, eu acho legal o estudo da genética, né? Por exemplo, teve outro caso também, né? Eu adoro contar casos, mas é interessante. Tem uma anemia chamada anemia falciforme, é uma malformação. A gente fala que é DNA, é genético, uma malformação numa célula específica da hemácia, de uma estrutura que ela não consegue carregar o oxigênio, né? Já que o oxigênio não consegue grudar nessa molécula específica, né? De transportar para todas as células. Então, ela tem a tal da anemia falciforme. O que aconteceu? O médico, ela nasceu com essa anemia falciforme e o marido dela era um cara saudável. O cara saudável. Só que o médico falou assim: olha, você tem 50% de chance de ter um filho com essa característica, por causa disso, do seu histórico, já que a mãe dela, olha só, a avó tinha, a mãe tinha, ela tinha. Então, quando o médico fez essa trilogia, ela falou: você vai ter. Isso quer dizer, ou você tem, ó, sua filha vai ter. E nessa questão deu uma probabilidade muito alta. Ó, sua probabilidade é de 75% de ter chance. Ah, mas o meu marido é saudável. O médico falou: olha, a chance é alta. Ela arriscou e nesse caso veio a confirmação. Ela teve o primeiro filho, anemia falciforme. Depois ela engravidou de novo, teve o terceiro filho, anemia falciforme. E por último teve o terceiro filho, anemia falciforme, né? Então, aquilo que eu falo, é o risco, né? Ela podia ter um filho só e parar, mas ela acreditou que aquilo poderia ser. Se ela fosse, eu tenho 25% de ter um filho normal, sem essa doença, e ela pagou para ver e teve três, né? Então, é complicado. São decisões que vai no matrimônio, no casamento, né? É uma questão. Mas existe um estudo da genética que mostra a probabilidade de você ter. A mesma característica, a ideia de você ter uma probabilidade de ter um olho azul. Ah, mas qual que é a probabilidade? O meu avô tem olho azul, mas o meu pai e minha mãe têm olho preto. Você tem uma possibilidade, né, no caso, né, antes de nascer, lógico, né? Se já nasceu com olho preto, não adianta mais, nem colocando limão, né? Ou uma gota de tinta azul.
Mas existe esse estudo que eles falam, qual que é a probabilidade, né? Já aconteceu do avô ter o traço europeu, ter um olho mais claro, o pai e a mãe olho preto e a criança nascer com olho claro, um olho verde, um olho azul. É uma probabilidade pequena. A gente estamos falando aí de um quarto, de um sexto, de um oitavo. É assim, é muito pequena, é de 5%, mas tem. Então a probabilidade é isso, é bem interessante. Mas vamos continuar. Eu falei um pouco das histórias da vida aí, tá? Então vamos lá, ó. O valor P varia no intervalo de 0 a 1. Quando o valor encontrado for zero, significa que o evento não ocorrerá. Porém, quando o valor de P for 1, o evento certamente irá ocorrer. Vamos analisar um exemplo simples, né? Aqui a gente estudou, lembra da genética, a lei de Mendel, as ervilhas? Vamos lá, em ervilhas, né? Plantas altas depende de pelo menos um gene dominante, né? Então, ou um azão ou um azinho, né? No caso, o azão, né? Plantas baixas são recessivas. Então, para ser uma planta alta, né? Uma planta bonita, forte, alta, de grande porte, tem que ter um azão, pelo menos, né? E pode ter um azinho do lado. Um azão e um azinho, né? Pequenininho assim. Ou os dois azão, a dominante. Já nas ervilhas, ela precisa ter o quê? Um azinho, né? Ela tendo um azinho. É, no caso, todas as plantinhas vão ter porte baixo, né? Não vai ser aquelas plantas bonitas, vai ser plantas pequenas, né? Então, na descendência do cruzamento de plantas altas heterozigóticas, né? Heterozigóticas, porque tem azão e azinho, qual que é a probabilidade de serem produzidas plantas baixas? Então, nesse caso, ela está me dando o que é heterozigoto. Então, tem azão e azinho, né? Já na questão das plantas, né? Então, vamos entender aqui, ó. Tem mais um exemplo aqui bem interessante, ó. Deixa eu parar um pouco aqui. Então, ó, o exemplo aqui, ó, das plantas altas. Vocês estão vendo as plantas altas? Então, nós temos lá azão ou azão e azinho, né? E as plantas baixas. Então, você faz o cruzamento, né? Azão e azão, azinho. Você cruzou as duas plantas altas. Ele quer saber qual que é a probabilidade de ter plantas baixas. Nesse caso, um quarto, né? Porque a gente faz aquela matemática, lembra? Azão, azinho, azinho e azinho. Então, nesse caso, das 4 possibilidades, você tem um quarto a chance de ter plantas baixas. Isso ocorre em tudo, em olho azul, em doenças, né, em cor de pele, né, em doenças como anemia falciforme, como câncer. De repente pode ser nessa questão 4 filhos, o único filho nasceu com leucemia, porque ele tinha a possibilidade, já que a mãe carregava um gene, ou uma, como que a gente fala, uma pessoa albina, aquela que não tem pigmento de pele. Então é bem interessante, né? Vamos lá então, ó. Em genética, é muito comum utilizarmos eventos combinados. Dois tipos de eventos combinados nos interessam: eventos independentes e eventos mutuamente exclusivos, né? Vamos entender aqui rapidinho. Eventos independentes, 2 ou mais eventos são denominados independentes quando ocorre de um deles não afeta a ocorrência dos demais. Para calcularmos a probabilidade de ocorrência de 2 ou mais eventos independentes, utilizamos uma regra prática, a regra do produto, das probabilidades de cada evento. Aí é matemática, né, que a gente usa. Então ele fala assim, qual que é a probabilidade de nascer um menino albino? Aquela criança que não tem o quê, galera? Cor de pele, ó, que ela não tem pigmento, né? Então vai nascer branca, sem pigmento, vários problemas de saúde que ocorrem ao longo da vida. A gente pode bater um papo sobre isso depois. Então, qual que é a probabilidade de nascer um menino albino de pais heterozigotos ambos? Ou seja, ambos os pais são heterozigotos. Então, no caso, eles são pai azão azinho, a mãe pode ser azão azinho. Para a pigmentação. Nesse caso, você tem lá, né? De meio, né? E um quarto, né? Igual a um oitavo, né? Então, você tem um oitavo a chance de ter uma criança albina, né? É bem interessante, mesmo não tendo histórico na família. Olha que loucura isso daí. É bem interessante. Ele fala, qual que é a probabilidade de nos lançarmos de 2 dados sair o número 6 em ambos, né? Então, eu tenho 2 dados, vou jogar 2 dados, sai vai ser uma chance de 6 e outra chance de 6. Você multiplica, você tem 1,36, né?
um 36avos de chance de ter o que, galera? A possibilidade de sair 2 dados 6, olha que loucura. E eles fazem essa probabilidade até para tentar ganhar na Mega Sena. Eu sou ruim para ganhar na Mega Sena. Então, eu já fiz vários cálculos. Qual que é a probabilidade de sair aqueles números? Nunca sai. Eu não ganho nem no bingo. Nem frango no bingo eu ganho. Deus me livre. Então, eventos mutualmente exclusivos, 2 ou mais eventos são denominados mutualmente exclusivos quando a ocorrência de um deles impede a ocorrência dos demais. Teremos um ou o outro, mas não ambos. Nesse caso, você só vai ter um ou. Então, P é o número par, né? P, a gente coloca um número par igual. Então, olha lá. Quando lançamos o dado, podemos ter 2 ou 4 ou 6 com números pares possíveis. Porém, se sai o 2, não podem sair 4 e 6. Se o 4 não pode sair, 2 ou 6, assim sucessivamente. Portanto, conclui-se que a ocorrência de um deles impede a ocorrência dos demais. É verdade, né? Então, se você tem a possibilidade de sair aquele número, os outros são inibidos a não sair, porque você já matou a jogada naquele caso. Então, é assim que ocorre. Se a gente pensar também na natureza, é a mesma ideia, né? Então, aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um casal de cobaias de pelo preto, ambos heterozigotos, né? Então, ambos heterozigotos, teve 3 filhotes, né? Qual é a probabilidade, qual a probabilidade de 2 deles serem pretos, né? Então, lá, o casal de cobaia de pelo preto, ambos heterozigotos, né? Então, teve 3 filhotes. Então, preto, azão, né? Preto vai ser azão e marrom vai ser azinho, azinho. Então, mesma coisa, heterozigoto, azão e azinho, azão e azinho. Ambos o casal de gatos pretos, vamos pensar, são azão, azinho, são pretos. Mas se sair azinho, azinho, marrom. Então é um quarto, né? Como não foi precisada a ordem, temos 3 casos possíveis. Então lá, primeiro preto, segundo preto e o terceiro marrom. Então é 3 quartos e 1 quarto, né? 9,64 a chance de ter essa característica da cor marrom. Olha lá, ou primeiro preto, segundo marrom e o terceiro preto. Então você tem também 3 quartos, né? 1 quarto, que é o marrom, e o 3 quartos, que são 3 possibilidades de 4 para ser preto, 9,64. E assim por diante, tá bom? Então é assim que faz, né? E aí depois você faz a somatória, né? Então você pega lá toda a possibilidade, você soma e você vai ter lá 27 sobre 64 a chance da probabilidade de ter essa cor marrom, tudo bem? E assim por diante, galera. Então, a gente pode aplicar essa técnica em qualquer coisa, em plantas, em animais, em nós, seres humanos, para determinar benefício, cores, pele, olho preto, olho verde, olho azul, ou para patologias de doença, levando àquela situação que a pessoa fala, então eu não quero ter aquele filho porque há uma probabilidade, né? Mas a gente entrega na mão de Deus e vamos lá.